Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shularupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalam Varatanum Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishva Gurun Chadivya Bhagavat Lemno Ibidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om agyanantimirandasya gyanagyanam shalakaya chakshurum militam yena tasmai shri gurave namaha. Ganganapataye namaha. Ganganapataye namaha. Ganganapataye namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui mais um dia para conversar sobre astrologia, para falar sobre filosofia também. E para glorificar os mestres espirituais. E eu fiz a recitação do mantra de Ganesha porque a gente teve 2 dias atrás o Ganesha Chaturthi, que é o dia do aparecimento de Ganesha. E Ganesha, ele é uma forma divina, uma das manifestações que abençoa a respeito do conhecimento transcendental e principalmente sobre o conhecimento do Jyotish, da astrologia védica. Então, é muito benéfico, é muito favorável glorificar e meditar no Senhor Ganesh, para que ele remova os obstáculos da ignorância e favoreça o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o Jyotish, ele só é realmente efetivo para um transcendentalista quando ele favorece o processo de Bhakti Yoga. Então, o processo de desenvolvimento espiritual, a nossa prática, o nosso exercício constante de orar e vigiar, então a gente tem a nossa prática interna, mas a gente precisa se observar externamente o tempo todo. Então, tudo isso é favorecido através da luz do conhecimento. E Jyotish também é uma tradução, né? É a luz do conhecimento. Jyoti é a luz, né? A luz que emana e ilumina através do conhecimento. Então, a gente entende também que esse brilho é Shakti Devi, Ladini Shakti, Tatasta, que é a potência externa de Deus, o aspecto do amor, o aspecto da potência que se manifesta de forma ilusória também, Maya Devi, Maha Maya, Yoga Maya. Então são diferentes nomes e diferentes aspectos da potência externa de Deus. E o Jyotish é uma ciência que estuda a manifestação kármica que é regida pela energia da refulgência de Deus. Essencialmente, a gente está estudando a ordem da manifestação cósmica, a ordem porque tudo que existe se equilibra dentro da criação. Então, tudo que existe, em última análise, é o resultado dos passatempos transcendentais em todos os níveis, entendendo que a forma Paramatma da Suprema Personalidade de Deus existe em tudo que existe.
Então, o Paramatma é o aspecto pessoal de Deus que existe dentro de tudo que se manifesta. E aí a gente vai dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, o capítulo 11 do terceiro canto, que fala justamente na passagem do tempo, o cálculo do tempo a partir do átomo. E aí é realmente a palavra átomo, porque a palavra átomo vem de Atma, que é a partícula indivisível, que é descrita nas escrituras védicas. Então, a gente tem aqui nesse texto que está sendo compartilhado os versos do Srimad Bhagavatam sem o comentário de Prabhupada, e eu vou fazer a leitura de alguns comentários que forem muito significativos e importantes, e também fica aberto para que quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma observação, também possa ligar o microfone ou escrever e fazer a sua pergunta. Então, é muito, muito importante para mim mesmo, assim, é muito benéfico para mim ter a oportunidade de poder fazer essa leitura. Então, eu realmente agradeço a todos vocês pela oportunidade de fazer esse serviço. A gente teve também, há poucos dias atrás, o dia do aparecimento nesse mundo, né, de Srila Swami Maharaj Prabhupada, que é quem trouxe esse conhecimento para o Ocidente e é quem traduziu e comentou o Srimad Bhagavatam, que é a mais elevada literatura transcendental que existe, é o Srimad Bhagavatam, e aí, no caso, o Bhagavat Purana, porque ainda inclui o Mahabharata e o Bhagavad Gita como uma escritura só gigantesca. E a gente tem a oportunidade de acessar esse conhecimento através do serviço que Prabhupada fez. E eu me sinto muito abençoado de poder fazer essa leitura. Então, que todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, que deixou esse texto e orientou a forma pela qual a gente pode estudar. E que todas as bênçãos sejam para os devotos reunidos, né? Então, que a gente realmente possa compartilhar todas essas bênçãos que foram deixadas por Prabhupada e sucessivamente pelos mestres espirituais. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Shila Prabhupada Ki Jai, Jai Shila Vyasadeva Ki Jai. Capítulo 11 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, cálculo do tempo a partir do átomo. Primeiro verso. Não está na tradução de Prabhupada, mas a primeira linha está escrito Maitreya Uvacha. Então, Maitreya falou. Então, Maitreya continua a conversa dele com Vidura. Vidura fez perguntas para ele no capítulo 10 e agora no capítulo 11 Maitreya vai responder. Então, Maitreya disse: a partícula fundamental da manifestação material, que é indivisível e não chega a constituir-se em um corpo, é chamada de átomo. O átomo existe sempre como uma identidade invisível, mesmo após a dissolução de todas as formas. O corpo material é apenas uma combinação de tais átomos, mas isto é mal compreendido pelo homem comum. O significado. A descrição atômica do Srimad Bhagavatam é quase a mesma que a ciência moderna do atomismo. Assunto este explicado mais detalhadamente no Paramanuvada de Canadá, na ciência moderna,
aceita-se também o átomo como uma partícula indivisível e fundamental, da qual é composto o universo. O Srimad Bhagavatam é o texto completo de todas as descrições de conhecimento, incluindo a teoria do atomismo. O átomo é a diminuta forma sutil do tempo eterno. Verso 2. Os átomos são o estado fundamental do universo manifestado. Quando permanecem em suas próprias formas sem constituir corpos diferentes, são chamados de unidade ilimitada. Indubitavelmente, há diferentes corpos sob formas físicas, mas os átomos em si constituem a manifestação completa. Pode-se avaliar o tempo, medindo-se o movimento da combinação atômica de corpos. O tempo é a potência da todo-poderosa personalidade de Deus, Hari, que controla todos os movimentos físicos, embora não seja visível no mundo físico. O tempo atômico é medido de acordo com sua orbitação no espaço atômico particular. Este tempo que cobre o conjunto em manifesto de átomos é chamado o grande tempo. Aqui tem um comentário muito bom de Prabhupada sobre o verso 4. Para a gente poder entender mais ainda o quanto isso está extremamente conectado com a astrologia, Prabhupada já faz essa citação. Tempo e espaço são dois termos correlatos. O tempo é medido de acordo com sua orbitação, cobrindo determinado espaço de átomos. O tempo padrão é calculado de acordo com o movimento do Sol. O tempo que o Sol leva para passar por um átomo é calculado como tempo atômico. O maior de todos os tempos cobre toda a existência da manifestação não dual. Todos os planetas giram e cobrem o espaço, e o espaço é calculado em termos de átomos. Cada planeta tem sua órbita particular para girar, na qual ele se locomove sem desvio, e do mesmo modo o Sol tem sua órbita. O cálculo completo do tempo da criação, manutenção e dissolução, medido em termos da orbitação da totalidade dos sistemas planetários até o final da criação, é conhecido como o Kala Supremo, o tempo supremo, porque a tradução de Kala é tempo. Verso 5. A divisão de tempo grosseiro é calculada como se segue. 2 átomos formam um átomo duplo, e 3 átomos duplos formam um hexátomo. Este hexátomo é visível à luz do Sol que entra pelos orifícios de uma janela. Pode-se ver claramente que o hexátomo sobe em direção ao céu. O comentário de Prabhupada é muito curtinho aqui, mas a gente vai... o comentário de Prabhupada. O átomo é descrito como uma partícula invisível, mas quando 6 de tais átomos se combinam, eles são chamados traçareno, o qual é visível à luz do Sol que passa pelos orifícios de uma janela. Beleza. Esse é o conhecimento védico e fala sobre um hexágono que aponta para cima. Essa é a forma do benzeno. O benzeno é a primeira molécula formada por átomos, a primeira molécula que dá origem aos aminoácidos que vão dar origem à vida. É engraçado, porque os caras viam isso através da luz. Como é que eles viam isso através da luz, eu não sei. Mas entrou dentro da cabeça deles. E aí é mais uma ideia, né? Tipo, que reforça. Luz é informação. A gente está recebendo informação o tempo todo através da radiação. E essa radiação atravessa a gente de maneira concreta. E a gente entende isso estudando os átomos. Então, assim,
A gente tem uma ideia de corpo, mas é tudo átomo, é tudo tipo movimento de elétrons, é tudo um que chama de realidade holográfica. A gente entende como matéria por causa da mente da gente, mas é tudo ideia de matéria. Então é muito incrível esse verso falar que a primeira forma, né, a primeira combinação possível é esse hexátomo, porque é uma coisa que se manifesta muito dentro da natureza. É a primeira forma, né, o benzeno. E a gente estava falando antes, né, a Ashwini é uma nakshatra que também é representada por essa forma hexagonal, pelas abelhas, pelo mel. Então, é a primeira nakshatra. É a primeira forma traçareno, quando 6 de tais átomos se combinam. Então, é isso. Verso 6. A duração de tempo necessária para a integração de 3 traçarenos chama-se Truti, e 100 Trutis formam um Veda. 3 Vedas formam um Lava. E aí isso são denominações para pedaços de tempo muito curto. Olha só. Comentário de Prabhupada. Calcula-se que um segundo é dividido em 1687,5 partes. Um segundo é dividido em 1687,5 partes. Cada parte é a duração de um truti. Um truti, pelo verso, um truti são 3 traçarenos. É o tempo que 3 vezes 6, 18 átomos. É o tempo de 18 átomos. O tempo de 18 átomos é 1687,5 parte de um segundo. Ah, pronto, está escrito aqui. Eu vou só ler, Prabhupada já explicou tudo. Calcula-se que um segundo é dividido em 1687,5 partes. Cada parte é a duração de um truti, que é o tempo necessário para a integração de 18 partículas atômicas. Esta combinação de átomos que se transformam em diferentes corpos cria o cálculo do tempo material. O Sol é o ponto central para se calcular todas as diferentes durações. Verso 7. A duração de tempo de 3 lavas equivale a um nimesha. A combinação de 3 nimeshas forma um kshana. 5 kshanas combinados constituem um kasta, e 15 kastas formam um lago. Comentário de Prabhupada. Calculando-se, encontra-se que um lago equivale a 2 minutos. Então, ó, agora a gente já está chegando no tempo que a gente conhece. Um lago equivale a 2 minutos. Um lago são 15 castas. Um lago são 15 castas. Então, um lago são 2 minutos. 15 castas são 2 minutos. O cálculo atômico de tempo em termos da sabedoria védica pode ser convertido em medida de tempo, tal como utilizada atualmente com esta compreensão. Então, a gente pode começar a tentar converter, né? Prabhupada orientou dessa forma. Quando falar que é um lago, a gente calcula como 2 minutos. Verso 8. 15 lagos formam um Nadika, que também é chamado Danda. 2 dandas formam um Muhurta, e 6 ou 7 dandas completam um quarto de dia ou noite, de acordo com os cálculos humanos. Agora a gente chegou nos Muhurtas, a gente chegou nos Karanas, a gente vai chegar no Panchang.
Verso 9. Um instrumento de medição para um nádika ou danda pode ser preparado com um pote de cobre com 6 palas de peso, 400 gramas, no qual se faz um orifício com uma sonda de ouro, pesando 4 machas e medindo 4 dedos de comprimento. Quando o pote é colocado sobre a água, o tempo antes de a água transbordar do pote é chamado um danda. Eu vou ler o comentário Prabhupada. Nesta passagem, aconselha-se que o furo no pote de medir de cobre deve ser feito com uma sonda que não pese mais do que 4 massas e não tenha mais de 4 dedos de comprimento. Isso regula o diâmetro do orifício. Submerge-se o pote na água e o tempo de transbordamento chama-se um danda. Esta é outra maneira de medir a duração de um danda. Assim, como o tempo é medido com a areia de uma ampulheta. Parece que na época da civilização védica não havia falta de conhecimento de física, química ou matemática superior. As medidas eram calculadas de diferentes maneiras da forma mais simples possível. Verso 10. Calcula-se que há 4 paraharas, que também são chamados yamas, no dia e 4 na noite do ser humano. Do mesmo modo, 15 dias e noites constituem uma quinzena e há 2 quinzenas, branca e negra em um mês. Krishna Paksha, Shukla Paksha. O conjunto de 2 quinzenas constitui um mês, e este período é um dia e noite completos para os planetas Pita. O conjunto de 2 quinzenas constitui um mês, e este período é um dia e uma noite, completos para os planetas Pita. Então, um mês terrestre é um dia e uma noite nesse planeta Pita. 2 de tais meses compreendem uma estação, e 6 meses compreendem um movimento completo do Sol, do sul para o norte. Então, isso já fala sobre a transição do eixo da Terra, da precessão dos equinócios, que causam o inverno e o verão. Por quê? Porque na Índia eles têm uma diferença sobre as estações do ano. A gente calcula 4, eles calculam 6, eu acho, ou mais. Depende do lugar ainda. Verso 12. 2 movimentos solares formam um dia e uma noite dos semideuses. E esta combinação de dia e noite é um calendário anual completo para o ser humano. Então quer dizer que um ano humano é um dia e uma noite dos semideuses. O ser humano tem uma duração de vida de 100 anos. Verso 13. As estrelas influentes, os planetas, os astros e os átomos em todo o universo estão girando em suas respectivas órbitas sob a orientação do Supremo, representado pelo Kala Eterno. O comentário de Prabhupada é o seguinte. No Brahma Samhita, é declarado que o Sol é o olho do Supremo e gira em sua órbita particular de tempo. Da mesma forma, começando pelo Sol e descendo até o átomo, todos os corpos estão sob a influência do Kala Chakra, ou a órbita do tempo eterno. E cada um deles tem um tempo orbital programado de um Samvatsara. Verso 14. Há 5 nomes diferentes para as órbitas do Sol, da Lua, das estrelas e dos astros no firmamento, e cada um deles tem sua própria Samvatsara.
Então a gente acabou de ver que Samvatsara é o tempo orbital programado do Kala Chakra. O comentário desse verso, a gente já leu ele dividido nos outros versos, então eu vou para o verso 15. Ó Vidura, o Sol vivifica todas as entidades vivas com seu calor e luz ilimitados. Ele diminui a duração de vida de todas as entidades vivas a fim de aliviá-las da ilusão de seu apego material e aumenta o caminho da elevação ao reino celestial. Dessa maneira, ele se locomove no firmamento com muita velocidade. E por isso todos devem oferecer-lhe respeitos de 5 em 5 anos, com todos os ingredientes de adoração. O que está dizendo esse verso aqui é que pelo menos a cada 5 anos deveria ser feito um Agnihotra, uma cerimônia de fogo, para agradecer ao Sol, por ele vivificar todas as entidades vivas com seu calor e luz ilimitados. Verso 16. Vidura disse: agora entendo a duração da vida dos residentes nos planetas Pita e nos planetas celestiais, como também a dos seres humanos. Agora, por favor, informa-me sobre a duração da vida daquelas entidades vivas altamente eruditas que estão além do alcance de um kalpa. Significado: a dissolução parcial do universo, que ocorre ao final do dia de Brahma, não afeta todos os sistemas planetários. Os planetas de entidades vivas altamente eruditas como os sábios Sanaka e Brigo não são afetados pela dissolução dos milênios. Todos os planetas são de tipos diferentes e cada um é controlado por um Kala Chakra, ou horário de tempo eterno diferente. O tempo do planeta Terra não é aplicável a outros planetas mais elevados. Por isso, Vidura indaga aqui acerca da duração de vida em outros planetas. O que eu acho legal nisso é que, assim, que Maitreya sabe disso e vai explicar para Vidura, não me espanta. Eu acho incrível que ele sabe e que ele falou. O que é incrível é que Prabhupada, quando foi para os Estados Unidos, ele levou o Bhagavatam, que era um volume só, com todos os versos. E ele fez todos os comentários do Bhagavatam inteiro e do Bhagavad Gita, com informações extremamente específicas de várias escrituras. Ele fez de cabeça. Ele sabia todos esses comentários. Estavam na cabeça de Prabhupada. E durante um momento que ele já estava, tipo, a ISKCON já existia e os devotos estavam assessorando e cuidando e ajudando ele a tradução e os comentários, né, e a publicação dos livros, nesse momento Prabhupada usava um gravadorzinho, ele não datilografava mais, porque ele tinha uma maquininha de datilografar que ele datilografava tudo. E aí arrumaram um gravadorzinho para ele. E todos esses versos, os que ele não datilografou pessoalmente, ele gravou um comentário, os devotos transcreveram e ele leu e corrigiu tudo, de cabeça. Porque ele não estava carregando o livro para os cantos, ele levava só o que ele precisava. Então, assim, é muito incrível o nível de erudição, de conhecimento, de memória, o banco de dados de Prabhupada é bizarro, é absurdo. E assim, por isso que ele é Bhaktivedanta. Porque Vedanta se refere a todas as escrituras védicas e ele conseguiu extrair Bhakti
do Vedanta e distribuir para o planeta inteiro e até hoje e no futuro. A gente vai ter acesso a esse conhecimento por causa de Prabhupada, né? Então, assim, é muito incrível mesmo. Verso 17. Ó espiritualmente poderoso, tu podes entender os movimentos do tempo eterno, que é a forma controladora manifesta pela suprema personalidade de Deus. Por seres uma pessoa autorrealizada, podes ver tudo pelo poder da visão mística. Maitreya disse, ó Vidura, os 4 milênios são chamados de Satya, Treta, Dwapara e Kali Yugas. O número global de anos de todos estes milênios combinados equivale a 12.000 anos dos semideuses. Aí o comentário de Prabhupada. Um ano dos semideuses equivale a 360 anos da humanidade. Como será esclarecido nos versos subsequentes, 12.000 anos dos semideuses, incluindo os períodos de transição que são chamados de Yugas Sandhyas, compreende a totalidade dos 4 milênios mencionados anteriormente. Deste modo, o conjunto dos 4 milênios supramencionados dura 4.320.000 anos. Verso 19. A duração do milênio Satya equivale a 4.800 anos dos semideuses. A duração do milênio Treta equivale a 3.600 anos dos semideuses. A duração do milênio Dwapara equivale a 2.400 anos. E a do milênio Kali é de 1.200 anos dos semideuses. Então aqui o significado para Prabhupada faz todos os cálculos de multiplicação para explicar quantos anos dura cada uma dessas eras. Verso 20. Os períodos de transição antes e após cada milênio, que duram algumas centenas de anos, como se mencionou anteriormente, são conhecidos como Yuga Sandhyas, ou a conjunção de 2 milênios, segundo astrônomos peritos. Nesses períodos, todos os tipos de atividades religiosas são executadas. Ó Vidura, no milênio Satya, a humanidade manteve apropriada e completamente os princípios da religião, mas em outros milênios a religião reduziu-se gradualmente a 1/4 parte, à medida que a irreligião era proporcionalmente admitida. Fora dos 3 sistemas planetários, Suarga, Mártia e Patala, as 4 yugas multiplicadas por 1000 compreendem um dia no planeta de Brahma. Um período igual compreende uma noite de Brahma, durante a qual o Criador do Universo dorme. Esse comentário é importante. Quando Brahma dorme durante sua noite, os 3 sistemas planetários abaixo de Brahma Loka submergem na água da devastação, são destruídos. Em seu sono, Brahma sonha como o Garbhodakashai Vishnu e recebe instruções do Senhor para a reabilitação da área de espaço devastada. Quando Brahma dorme, ele sonha com Vishnu, que é o criador dele, de onde sai a flor de lótus do umbigo. Então, quando Brahma dorme, ele se conecta com essa forma de Vishnu que está sustentando ele. E quando ele se conecta com essa forma de Vishnu, ele recebe a instrução de como ele vai reabilitar a criação que vai vir a se manifestar quando ele acordar no outro dia. Verso 23. Após o fim da noite de Brahma, a criação dos 3 mundos começa novamente no dia de Brahma.
E estes mundos continuam a existir por todas as durações da vida de 14 manos, ou pais da humanidade consecutivos. Tem uma coisa engraçada que, assim, mano é o nome que dá origem à palavra humano. Então, manos são os pais da humanidade. São os primeiros humanos. Então, são os filhos de Brahma, né? Os Prajapatis. São humanos. São as primeiras criaturas. Verso 24. Cada mano goza uma vida de pouco mais de 71 períodos de 4 milênios. 71 vezes 4. Da Prabhupada fala que são 852 mil anos. No cálculo dos semideuses. No cálculo dos seres humanos são 306.720.000 anos. Verso 25. Após a dissolução de cada mano, surge o mano seguinte, juntamente com seus descendentes, que governam os diferentes planetas. Mas os 7 sábios famosos e semideuses, como Indra e seus seguidores, tais como os Gandharvas, aparecem todos simultaneamente com o humano. Então, quando o humano se manifesta, Indra, os Gandharvas e os seguidores, e os Saptarishis, que são os 7 famosos sábios, se manifestam junto. Verso 26. Na criação, durante o dia de Brahma, os 3 sistemas planetários, Suarga, Mártia e Patala, giram, e os habitantes, incluindo os animais inferiores, os seres humanos, os semideuses e pitas, aparecem e desaparecem de acordo com suas atividades fruitivas. Em cada mudança de mano, a Suprema Personalidade de Deus aparece, manifestando sua potência interna em diferentes encarnações, como humano e outros. Deste modo, ele mantém o universo através do poder manifestado. Aqui também fala, então, que pelo menos um desses manos, o primeiro, provavelmente, é uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Porque fala, a Suprema Personalidade de Deus aparece aí entre vírgulas, manifestando sua potência interna em diferentes encarnações, como humano e outros. Então ele é um dos manos também. A Suprema Personalidade de Deus é um dos manos, mano. 28. Ao final do dia, sob a insignificante porção do modo da escuridão, a poderosa manifestação do universo funde-se na escuridão da noite. Pela influência do tempo eterno, as inumeráveis entidades vivas permanecem nesta dissolução e tudo fica silencioso. Comentário de Prabhupada. Este verso é uma explicação da noite de Brahma, que é o efeito da influência do tempo em contato com uma insignificante porção dos modos da natureza material na escuridão. A dissolução dos 3 mundos é efetuada pela encarnação da escuridão, Rudra, representada pelo fogo do tempo eterno, que arde nos 3 mundos. Estes 3 mundos são conhecidos como Bhurva e Swaha, Patala, Mártia e Swarga. As inumeráveis entidades vivas submergem nessa dissolução, que parece constituir o fechamento da cortina do cenário da energia do Senhor Supremo. E então tudo fica silencioso. Verso 29. Quando se segue a noite de Brahma, todos os 3 mundos desaparecem e o sol e a lua ficam sem brilho, assim como no transcorrer de uma noite comum.
A devastação ocorre devido ao fogo que emana da boca de Sankarsana, e assim grandes sábios como Birgo e outros habitantes de Maharloka transportam-se para Janaloka, estando aflitos com o calor do fogo ardente que graça pelos 3 mundos abaixo. Sankarsana é a serpente onde Vishnu está deitado, né? Então é o que está sustentando tudo, ela está embaixo de tudo. No começo da devastação, todos os mares transbordam e ventos ciclônicos sopram violentamente. Destarte, as ondas dos mares tornam-se bravias e no instante os 3 mundos ficam inundados. O Senhor Supremo, a personalidade de Deus, deita-se na água sobre o assento de Ananta, com seus olhos fechados, e os habitantes dos planetas Janaloka oferecem suas gloriosas orações ao Senhor com as mãos postas. Assim, o processo do esgotamento da duração de vida existe para cada um dos seres vivos, incluindo o Senhor Brahma. Nossa vida dura apenas 100 anos, segundo os tempos nos diferentes planetas. Eu vou ler o comentário de Prabhupada para esse verso. Todo ser vivo vive 100 anos em termos dos tempos em diferentes planetas para diferentes entidades. Estes 100 anos de vida não são iguais em todos os casos. A mais longa duração de 100 anos pertence a Brahma, mas, embora a vida de Brahma seja muito longa, esvai-se com o transcorrer do tempo. Brahma também tem medo de sua morte. Por conseguinte, ele executa serviço devocional ao Senhor, só para se livrar das garras da energia ilusória. Naturalmente, os animais não têm senso de responsabilidade, mas mesmo os humanos, que desenvolvem o senso de responsabilidade, desperdiçam seu tempo valioso sem se ocuparem no serviço devocional ao Senhor. Eles vivem alegremente sem medo da morte iminente. Esta é a loucura da sociedade humana. O louco não tem responsabilidade na vida. Analogamente, um ser humano que não desenvolve o senso de responsabilidade antes de morrer não é melhor que um louco que tenta gozar a vida material muito alegremente, sem se preocupar com o futuro. É necessário que todos os seres humanos se sintam responsáveis pela preparação para a próxima vida, mesmo que tenham uma duração de vida como a de Brahma, a maior de todas as criaturas vivas dentro do universo. É necessário que todos os seres humanos se sintam responsáveis pela preparação para a próxima vida, mesmo que tenham uma duração de vida como a de Brahma. Muito bom. Verso 34. Os 100 anos da vida de Brahma dividem-se em 2 partes. A primeira metade e a segunda metade. A primeira metade da duração da vida de Brahma já acabou. E a segunda metade está acontecendo agora. Então, ó, o tempo para a gente desenvolver Bhakti está acabando, hein? Só restam alguns bilhões de anos. No começo da primeira metade da vida de Brahma, houve um milênio chamado Brahma Kalpa, em que apareceu o Senhor Brahma. O nascimento dos Vedas foi simultâneo com o nascimento de Brahma. O milênio que se seguiu ao primeiro milênio Brahma é conhecido como Padma Kalpa, porque neste milênio a flor de lótus universal cresceu do umbigo reservatório de água de Hari, a personalidade de Deus. Ó descendente de Bharata,
O primeiro milênio, na segunda metade da vida de Brahma, também é conhecido como milênio Varaha, porque a personalidade de Deus apareceu neste milênio como a encarnação de Javali. A gente vai falar em algum momento sobre essas encarnações de Deus. Então, tem a forma de javali, tem a forma de peixe, tem a forma de tartaruga, tem a forma de leão. Então, vão tendo várias formas de Deus. A gente não vai aprofundar nesses passatempos agora, mas são incríveis, são muito bons mesmo. Verso 38. A duração das duas partes da vida de Brahma, como se mencionou anteriormente, é calculada como equivalente a um nimesha, menos de que um segundo, para a suprema personalidade de Deus, que é imutável e ilimitado e é a causa de todas as causas do universo. Verso 39. O tempo eterno é certamente o controlador de diferentes dimensões, desde a dimensão do átomo até as superdivisões da duração da vida de Brahma. Mas, não obstante, ele é controlado pelo Supremo. O tempo só pode controlar aqueles que são conscientes do corpo, inclusive os que estão no Satyaloka ou nos planetas superiores do universo. Este mundo material fenomenal expande-se até um diâmetro de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, como uma combinação de 8 elementos materiais transformados em 16 outras categorias, interna e externamente, como se segue. O comentário de Prabhupada é o seguinte. Como se explicou antes, todo mundo material é uma manifestação de 16 variações e 8 elementos materiais. Os estudos analíticos do mundo material são o tema da filosofia Sankhya. As primeiras 16 variações são os 11 sentidos e os 5 objetos dos sentidos, e os 8 elementos são a matéria grosseira e sutil, a saber, terra, água, fogo, ar, céu, mente, inteligência e ego. Todos estes elementos combinados são distribuídos por todo o universo, que se estende diametralmente até 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Além deste universo de que temos experiência, há inumeráveis outros universos. Alguns deles são maiores do que este, e todos eles se caracterizam por elementos materiais similares, como se descreve abaixo. As camadas, verso 41. As camadas de elementos que cobrem os universos são cada uma 10 vezes mais espessa que a antecedente, e todos os universos reunidos parecem átomos em uma combinação imensa. Olha só. As camadas de elementos que cobrem os universos são cada uma 10 vezes mais espessa que a antecedente. E todos os universos reunidos parecem átomos em uma combinação imensa. Significado. As coberturas dos universos também são constituídas dos elementos terra, água, fogo, ar e éter, e cada uma delas é 10 vezes mais espessa que a antecedente. A primeira cobertura do universo é a Terra, a qual é 10 vezes mais espessa que o próprio universo. Se o universo mede 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, então o tamanho da cobertura de terra do universo é 6 bilhões e 400 milhões vezes 10. A cobertura de água é 10 vezes maior do que a cobertura de terra. A cobertura de fogo é 10 vezes maior que a cobertura de água.
A cobertura de ar é 10 vezes maior que a cobertura de fogo. A cobertura de éter é 10 vezes maior ainda do que a de ar e assim por diante. O universo dentro das coberturas de matéria parece um átomo em comparação com as coberturas. E o número de universos é desconhecido até daqueles que podem avaliar as coberturas dos universos. Verso 42. A suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, é por isso considerado a causa original de todas as causas. Deste modo, a morada espiritual de Vishnu é indubitavelmente eterna e também é a morada de Mahavishnu, a origem de todas as manifestações. Esse é o último verso, eu vou ler o comentário também. E aí a gente entra para falar um pouco sobre os trânsitos. O significado desse verso é o seguinte: o Senhor Mahavishnu, que descansa em Yoga Nidra no oceano causal e cria inumeráveis universos através de seu processo respiratório, só aparece temporariamente no Mahatattva para a manifestação temporária dos mundos materiais. Ele é uma porção plenária do Senhor Shri Krishna, e dessa maneira, embora não seja diferente do Senhor Krishna, seu aparecimento formal no mundo material como uma encarnação é temporário. A forma original da personalidade de Deus é, na realidade, a Swarupa, ou forma verdadeira. E ele reside eternamente no mundo Vaikunta, Vishnu-loka. A palavra Mahatmanaha é usada aqui para indicar Mahavishnu, e sua verdadeira manifestação é o Senhor Krishna, que é chamado Parama, como se confirma no Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anandira Adi Govinda Sarva Karana Karanam. O Senhor Supremo é Krishna, a personalidade de Deus original, conhecido como Govinda. Sua forma é eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento, e ele é a causa original de todas as causas. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 11º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Cálculo do Tempo a partir do Átomo. E aí, o capítulo 12 fala sobre a criação dos Kumaras e outros, que são as grandes personalidades criadas pelo Senhor Brahma, os filhos de Brahma. Vai ficar para a próxima semana se a gente for continuar dando continuidade ao terceiro canto do Bhagavatam. Então, todas as glórias são para Srila Prabhupada. O quanto é incrível os comentários dele, assim, são realmente fantásticos e é uma aula contínua sobre o conhecimento védico e todas as formas de conhecimento científico possíveis. Prabhupada, de alguma maneira, ele traz e relaciona com o conhecimento védico, né? Então é isso. Muito bom fazer a leitura do Bhagavatam. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer também, agora é a hora. A gente vai falar sobre as nakshatras a partir das efemérides. Então é interessante também que quem puder estar com o seu mapa acessível para observar onde que está a nakshatra, onde que está o signo, onde que está o planeta que a gente vai falar, para a gente poder trazer alguns karakas e tentar desenvolver um pouco a manifestação desses indicadores. Então, se a Parama quiser começar, se a Ana quiser começar a falar um pouco sobre esses trânsitos, a gente tem movimentos muito interessantes acontecendo e eventos muito interessantes acontecendo também.
E também fica aberto para a Alexandra, se quiser falar também sobre o que está acontecendo. A gente pode fazer uma observação também a partir do mapa dela, do estudo que ela está fazendo. Chegou alguém durante a leitura, se quiser também falar, seja bem-vindo. E a Ângela também, que deve estar com um mapa fácil, pode fazer comentários. Estou abrindo o mapa aqui de hoje. Quer que compartilhe ou a gente vai falando? A gente pode ir falando, Vamos lá. mas se quiser compartilhar também, fica à vontade. Falguni, o Sol já estava em Leão, ele muda de Maga para Purva Falguni, então tem uma mudança de sutileza aí que eu acho que a gente pode aprofundar. E sobre Leão, Vênus em Maga, no Gandanta, está com 0 grau e 40 minutos por aí. E, enfim, lembrando aí, olhar as dignidades, Vênus e o Sol não são exatamente amigos, o Sol está numa nakshatra de Vênus, o que dá uma força de Vênus maior ainda no signo de Leão. Acho que para começar por aí, as observações no próprio mapa. Ana, quer falar alguma coisa sobre Leão, Vênus, o Sol, Purva, Maga? Tá desligado o teu microfone. Não sei, fiquei meio muda. O Sol, eu vi que o Sol no Navamsha, ele continua em Leão, então também está bem forte, e daí no Nakshatra de Maga. E eu acho que essa Nakshatra de Maga tá dando o que falar, porque veio com força esse negócio dos antepassados, desde lá de Aslesha, né? E é um bom momento curativo, assim, também de desapego, né, desses karmas. Uma boa energia para dar um passo adiante, mesmo que seja um mini passo. É interessante que o regente de... Aí esse é um jeito de avaliar as nakshatras. Então, Vênus está em Maga, o regente é Ketu está em Vishaka, o regente é Júpiter está exaltado em Peixes. Então, aí vê onde isso tudo vai dar. No Navamsha vai dando os detalhes também, como a Ana disse, o Sol está super forte, porque está em Leão. Vênus ainda está o quê? Vai dar em Câncer ainda? Em Ares. Em Achuim. É o Ketu de novo. E aí em Vishaka, você falou sobre o passo, é uma escolha necessariamente, né, em Vishaka. É uma vitória, mas sempre implica numa escolha. Vishaka é interessante, que também tem uma questão de uma aparente dois caminhos ou duas opiniões e uma potência de visão, de união entre duas coisas que parecem opostas. Isso é bem interessante. É interessante porque a gente já falou aqui sobre as dignidades, quando a gente entrou no universo Sol e Saturno, a conjunção e efeitos, enfim, de planetas que a gente entende, porque são efetivamente energias antagônicas, mas que podem dar resultados favoráveis, benéficos, que tudo depende de onde a gente está colocando a nossa
a nossa energia. Então, considerando Vênus no Gandanta e em Leão, que tipo de agitação dos aspectos venusianos relacionados ao poder, assim, as coisas que a gente herda, sejam elas materiais, né, ou não, mas que estão conectadas com Vênus, a própria genética e a beleza, por exemplo, considerando também o Sol em Purva Falguni no lugar de desfrute, o que que isso vai levantar, o que que isso vai promover em cada um e que tipo de escolhas a gente vai fazer a partir desse lugar de possibilidade, efetivamente. Beleza. Algumas considerações, né? Tipo, mais malucas talvez, mais assim, espalhadas, né? Uma coisa que a gente tem que considerar: Júpiter está retrógrado e exaltado no próprio signo. Saturno está retrógrado, exaltado no próprio signo. Mercúrio no próprio signo. O Sol no próprio signo. Então a gente tem aí vários planetas muito fortes, podendo dar muito bom resultado no trânsito. Mas a gente tem que avaliar eles a partir do mapa natal da gente, para poder saber aonde esse efeito está carregando energia para a gente. Porque ou ele está manifestando no lugar onde a gente tem um planeta no mapa natal, ou ele está manifestando a energia do posicionamento da casa natal no lugar onde ele está transitando, além dos olhares que ele manda, tudo. Então é interessante pensar o seguinte: Vênus é um planeta careca de relacionamento, porque além dele falar sobre essa coisa de sensualidade, de prazeres materiais, sexualidade, Vênus é o próprio planeta que controla os líquidos seminais, né? Regente pelo Kala Purusha da casa 7, pelo fato dele estar Gandanta, se a gente avaliar o dia de hoje, ele é o Dara Karaka do dia de hoje. Então a gente tem Saturno com 26 graus, representando essa posição de Atma Karaka, e Vênus como Dara Karaka. Só para a gente poder entender como cada planeta carrega e ativa também esses Naisárgica Karakas, é Naisárgica que chama? Putz, agora eu esqueci se é Naisárgica, mas eu acho que é. Então, assim, além de que esses Karakas eles mudam ao longo do trânsito dos planetas e vão ativando diferentes karmas no mapa da gente, como a gente consegue observar, dentro do que a Parama estava falando também, né? Dentro de Leão, como isso se conecta com o nosso desejo de poder, a relação com os ancestrais, a própria forma pela qual a gente carrega uma ancestralidade, né? A gente manifesta novamente um indicador kármico, um sanskara. E aí a gente tem a possibilidade de, a partir dessa observação, ver os sanskaras se manifestando, né? Então, uma coisa interessante, tipo, Vênus está no nakshatra de Ketu, mas Ketu está no signo de Vênus. Então, existe uma relação de regente de planeta, de signo e de nakshatra. Saturno está no ano de Marte, e Marte
Tá numa da Lua. Então aí não encaixa. Tem uma coisa que Vênus em Maga, e ela se reforça essa relação com Ketu no Navamsha, né, em Ashwin. Porque está em Ashwin. Então, no Navamsha tem 4 planetas em Áries, dividido 2 em Ashwin e 2 em Bharani. Então a gente tem Ketu e Vênus muito ativos agora, né? Através dessa energia e desse encontro no Navamsha. Mas como a gente vai poder trazer esse mérito espiritual para o plano material sem que ele dê efeitos negativos, né? Porque um planeta Gandanta tem uma chance muito grande de dar efeito negativo. Então, é aí onde a gente precisa estar preparado para justamente quais são as características venusianas que podem aparecer nesse trânsito para cada um. Então, levando em consideração, só para dar o exemplo, no meu mapa, eu tenho Marte, Gandanta, em Maga, e ele é o meu Dara Karaka. Então, Vênus, carregando a energia de Dara Karaka, vai atravessar o meu Dara Karaka ainda Gandanta, na casa 4. Porque eu tenho Leão na casa 4. Mas, pelo Bhava Chakra, isso dá efeito na casa 3. Então, isso vai falar tanto sobre a minha expressão e a minha comunicação, como também vai dar efeito na questão de independência, determinação, coragem. O efeito negativo, né? Se a gente for pensar, acidentes, pode gerar algum tipo de agressividade, algum retorno kármico de uma energia de relacionamento. Marte em Touro está no meu ascendente, então manda diretamente. Isso serve para todo mundo. Marte em Touro manda para cima de Leão. Então, para todas as pessoas, Marte está mandando o primeiro olhar dele para cima de Leão, vai para cima de Vênus e vai para cima do Sol. Pelos graus específicos, Marte está com 12 graus, ele está mandando mais para cima do Sol do que para cima de Vênus. Mas como Vênus é mais rápido, Vênus vai atravessar o Drishti de Marte, provavelmente perto dos 14 graus também, que é quando ele vai estar chegando na cúspide do signo de Leão, que é Purva Falguni, que é regida por Vênus. Então tem uma série, uma sucessão de encontros kármicos, porque a gente tem que entender todos esses indicadores como karmas que vão se manifestar de acordo com o trânsito e de acordo com o mapa natal da gente. Então é interessante demais observar qual é a energia que esses planetas carregam no mapa natal de cada um, para entender qual é o tipo de karma que pode se manifestar no trânsito. Através da casa, através do signo, através do planeta que ele está transitando ou mandando olhar. Então, só mais um detalhe. Pelo trânsito, Marte manda o drishti dele para o meu Marte natal, e é onde Vênus está transitando agora. Então, assim, de qualquer maneira, Vênus e o Sol estão sendo afetados pelo posicionamento de Marte no céu agora e no meu mapa natal também. É isso. Só Vênus, né? Assim, sem levar em consideração o resto das coisas. Fala aí. Os desafios que algumas pessoas podem estar enfrentando, principalmente nas coisas relacionadas à casa de Leão, pode encontrar respostas com a criatividade. Eu acho que também com a interação com os filhos, quem tem e quem curte, ou com crianças de uma maneira geral,
pode ser muito benéfico. Curva Falguni já traz essa energia venusiana de maga para curva Falguni. Para mim deu um negócio engraçado, que é Vênus, para mim é o Pitre, e eu tenho a Lua em Leão, Ketu em Leão. Ketu está no Gandanta, está encontrando Vênus agora. E aí, quando tiver em Purva Falguni, maga para Purva Falguni, eu vou encontrar minha filha. Então também coloca uma viagem, aí eu não sei se é Mercúrio, enfim, se é Júpiter, mas Eudriche de Marte também, enfim, deu uma manifestação dessas de conviver com a própria criação, né? Com a própria cria. E pensando que os Pitris são, que os filhos, que os Putras são os Pitri, na verdade ela é Putra, né? A minha Vênus é Putra para mim. É conviver com os ancestrais a partir dos descendentes também. Por aí. Casa 10, mas, enfim. Está acontecendo no meu mapa a mesma coisa que acontece no do Goura. Marte está olhando para ele mesmo. No seu caso é para Vênus, né? Que está mandando este. No teu é o Driste de 180 que tu tá falando, né? E para Júpiter também, né? Então Sim. esse Marte em Touro dá uma esquentada para mim. Bom. E tudo isso acontecendo em Leão também. Tomar cuidado com Pita, né, Ana? Ação. Pita é bom para ação. É ótimo. Alexandra, eu acho que ia falar alguma coisa. Sim, a gente tá num momento aí meio bagunçado aqui em casa. A minha mãe teve um aneurisma e ela acabou de vir me visitar em junho. Ela estava aqui, em João Pessoa, e estava tudo bem e tal. E aí, do nada, sexta-feira, ela teve uma dor de cabeça muito forte e aí acusou esse aneurisma aí. E agora a gente está sabendo que ela vai precisar fazer uma cirurgia, né? E aí, não sei, consegui fazer o mapa dela. O Gora viu aqui para mim os aspectos do mapa. A gente viu que tem 2 guerras planetárias no mapa. Ela tem Júpiter e Marte em Touro, na casa 3. E tem Mercúrio e Vênus em Peixes no Lagna. E Vênus é retrógrado. A lua dela tá na casa 8, em Libra. E aí a casa 6 é Leão. Então eu não sei se esses aspectos todos que tá tendo, né, estão influenciando, porque tá falando muito do Sol de Leão, Sol e Leão, não sei o quê. Eu pensei em Ketu, né, em cima da Lua, né, na 8, né? Não, Ketu não. Ketu tá na 5. Não, por trânsito, querida. Ketu tá em Libra, onde ela tem a Lua, e tá na casa 8. E Vênus no Gandanta, né? Que tá no Lagna dela. Que já estava no Gandanta de Ashleja, porque a gente está falando agora do Gandanta de Leão, mas Vênus está no Gandanta tem dias, né? Sim. Pressão na cabeça. Só uma observação, um Graha Yuda de mesmo grau no Lagna, entre Vênus e Mercúrio em Revati, mas não tão Gandanta. E na 3 é Marte e Júpiter. É Marte e Júpiter? Marte e Júpiter em Touro. Marte e Júpiter com 50 minutos de diferença um do outro. Então, assim, é muito em cima. E aí, é o o que
é o Parivartana de Júpiter e Vênus, que aí é o Lagna com A3, Júpiter salva o rolê. Quando Vênus estava no Gandanta de saída de Câncer para Leão, já começou a dar efeito, porque afetou a cabeça, afetou o Lagna. Quando ele entrou na 6, a Lua entrou na 8. Aí a Lua voltou para a posição natal, mas com Ketu lá. Então, quando a Lua entrou na 8, deu diagnóstico. Deu diagnóstico assim, né? Deu efeito dela entrar para a internação e, a partir da internação, ter todo esse diagnóstico para tentar fazer uma ação invasiva e aliviar o processo que continua. Então, ainda tem... Saturno está onde? Quem? Saturno natal. Saturno está... 7, retrógrado retrógrado em Virgem. Retrógrado em Virgem. Junto com Mercúrio agora no trânsito, que também está no Lagna. Tem um nome para isso, né? Tem um dispositor que ele dispara, mas todo mundo se comunica e... É porque internação, né? É Saturno, mas é para resolver a pressão mesmo. Ou a casa 12 também, né? Também. Ah, é Saturno, isso, tá, entendi. Mas a hora que passar o Gandanta, a tendência é aliviar, mas é bem muito, assim. Bem muito, mas esfriar a cabeça. Qual a Dasha e a Antaradasha que ela tá, Goura? Marra, Vênus. O Antardasha eu esqueci, peraí. Mas assim, eu fiquei de cara com a sequência da manifestação. É muito em cima. Ativou a 6, ativou a 7, ativou a 8, ativou o Lagna, velho. Assim, tipo, crau. Ó. Vênus. Marte, que aí é o derrame. A ver o sangue estourar. Vênus, Marte. E a questão do Graha Yuddha, né? Na 3. Vênus, Marte e Mercúrio. Que Mercúrio é o dispositor da nakshatra do Lagna e está na nakshatra do Lagna. Então, assim, é Nitya Bangaraja Yoga por causa da exaltação de Vênus, mas na hora que ele está na 180 graus dele, o olhar que ele mandou para a cabeça não foi bom. Peraí, é Vênus, Marte e Mercúrio. Tu falou? Isso. Porque Marte também é Graha Yuddha na 3. Mas como ele está em conjunção com Júpiter e o Parivartana com Vênus, beneficiou ele, mas ele está em Touro. É um Parivartana em Touro. Marte na 3 não é bom, véio. Não é bom. Ele pode dar resultado bom? Pode, mas Marte na 3, o Sol na 3 é treta. Então, qual que é o ascendente? Está em que nakshatra? Revati? O ascendente é Revati, 25 graus. Marte e Vênus estão com 22. Goura, lembra que eu te falei sobre as casas específicas, é um assunto que a gente precisa trazer para a aula, em que os planetas não estão bem? É Vênus na 6, Júpiter na 3. Não é um lugar fácil para ele também. E ele é o regente do ascendente. Mas o que aconteceu está claramente relacionado com o Gandanta de Vênus, né? E a conjunção, e a Lua com Ketu, a Lua também, bom, enfim, essa conjunção pode trazer esse tipo de problema na cabeça. A Lua está em que nakshatra? A Lua está em Swati. Pada 4. Dasha de Purvashara. Muito, Alexandra. Eu espero que ela se recupere e eu realmente acredito que a hora que Vênus sair do Gandanta, ela vai melhorar. Muito.
A nakshatra de Hasta, onde está Mercúrio, ela tem um processo curativo bem forte através das mãos. Favorece Através a das... cirurgia, independentemente do médico que for fazer, tá para todo mundo. Aliás, isso é uma coisa sobre as nakshatras. Tudo bem, a gente tem lá o nosso lagna, os planetas colocados em determinadas nakshatras, mas a Lua muda todos os dias a nakshatra uma nakshatra está ativada pela Lua no nosso lagna, pelo trânsito elas estão ativadas. Então a gente experimenta todas elas, algumas com mais intensidade. Então, para qualquer processo de cirurgia, é muito benéfico o Mercúrio estar em Hasta agora. E outra, Marte está em Touro. Também No curativa. No trânsito e no mapa natal, em crítica. Júpiter está em crítica também. Os dois. Então, é isso. Marte não tá. Marte tá em. Rohini. Ah, tá em Rohini já, né? E o Sol natal, onde está? Então, o Sol tá em Barani, Pada 1, na casa 2. Com Oraho. Erarro também, né? Muita coisa junto. É E muita tem coisa coisa em junto. Barani no Navamsha. Peraí, deixa eu ver. Ô, Alexandra, Mercúrio em Hasta. Cura com as mãos. E ela está conectada com o aspecto da inspiração. Não perde a inspiração. E mantenha a tua mãe inspirada também para a vida. Marte em Rohini também fala sobre um processo de abundância, né? Um processo que está conectado também com nutrição. E Purva Falguni também, então são os dois aspectos, acaba reforçando o outro. Só entrando um pouquinho na tua fala, Ana, perdão, aquela história da convivência com os filhos talvez seja benéfico. E em Hasta, de manhã, nos primeiros horários, é a hora do mantra. Fica muito poderoso, assim, enquanto o sol está. Desde antes de ele nascer até ele ficar a 45 graus ali, mantras ficam muito poderosos ali. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci, mas depois eu falo. É isso. Tá. Acho que a avaliação mais próxima mesmo é essa de que é um trânsito, é a ativação de um karma forte, de purificação pesado. Eu estava vendo, tem um Shanka Yoga. Shanka? Eu não sei se é um Shanka Yoga. É o yoga que dá uma longevidade de mais de 81 anos para a pessoa. Mas isso, Shanka Yoga, é isso mesmo. Mas isso também depende muito da forma como a pessoa escolhe viver. Então, tem muita coisa dentro desse mapa, muito yoga positivo, muito Raja Yoga, muito... Pô, tem um Dharma Karma de Pati Dosha que também já leva para uma escala mais elevada o mapa. Mas, assim, é muito interessante ver que muitas vezes a gente não aproveita as bênçãos, o mérito espiritual que a gente carrega, pelas nossas próprias escolhas. Então, assim, a gente vem carregado de karma, carregado de sanskara, mas carregado de mérito espiritual, carregado de sukriti.
a gente escolhe o que a gente vai viver. A gente fala, o destino, velho, o destino é uma coisa. A gente escolhe o sentimento que a gente vai viver em cada situação. E a partir disso, a ação que a gente toma relacionada a esse sentimento. Então é muito importante a gente sempre estar, procurando pela ativação dos nossos méritos espirituais, para que a gente possa ter prosperidade no sentido transcendental, que é realmente desenvolver fé, desenvolver bhakti, desenvolver uma prática, porque o resto é inevitável. Então, dias tristes e dias felizes, a gente não pode evitar, e muito menos fazer com que eles aconteçam objetivamente. A gente tem que transformar tudo em favorável. Esse é o processo, entender que é tudo favorável para a nossa evolução, através das nossas escolhas o tempo todo. Então, é muito forte olhar assim e ver, caraca, tanta bênção, velho. Eu contei no mapa natal, tem coisa de uns 15 yoga fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 yogas no mapa natal. Se a gente for considerar, tem yoga ruim? Tem yoga que começa ruim e termina bom. Nem tem aqui que é o Viparita, né? Mas, tudo aqui, ó. Pronto, vamos lá. Tem um que não é tão bom, que chama Kala Yoga. A pessoa vai ter flutuação de fortuna e flutuação de temperamento. Beleza, dá para viver com isso? Dá para viver com isso. Dá para viver muito bem com isso, velho. Não tem problema. É uma pessoa que seria diagnosticada como borderline, seria diagnosticada como alguém que não consegue juntar dinheiro ou que estopora tudo de uma vez só. Mas, velho, o que é que tem, tá ligado? É assim que é. A pessoa aprende a desapegar de si mesma, assim, tá ligado? Ela não tem apego nem a quem ela é, porque uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra coisa. E tá tudo bem, tá ligado? Não tem problema com isso. Se tiver Deus no coração, tá bom. Então, fala. Onde que tá Rahu e Ketu mesmo? Esqueci. Rahu... Ketu tá em... Peraí. Então, Rahu tá em Shravana, Ketu tá em Pushya. Sete, seis, 5. E aí isso manifesta Ketu na 5, Rahu na 11. Deixa eu só falar um negócio engraçado, né? Rahu em Shravana, a minha mãe no meu mapa é o MK, é Rahu, e a minha lua na nakshatra de Ashravana, A tua lua tá em Shravana. É isso mesmo, velho, na casa 8. A minha mãe é MK. Tá em Shravana na 2. Bem, se liga. A lua dela tá em Shravana na 2. Na 2, E aí tem alguma coisa na 8 que faz com que ela escute as coisas da 8. É o Parivartana, Ela tem um Ketu com a lua, não? Não, é câncer O que eu ia... Não, e aí é uma coisa lá, como chama? Capricórnio na lua. Saturno e Marte na 8 e a Lua na 2 em Shravana. Isso é a Alexandra. Mas o que ela estava dizendo naquela hora é que Rahu é o matrikaraka dela. E a mãe tem Rahu em Shravana, onde ela tem a lua. Fica aí, velho.
Não dá para dizer que foi adotada, tá ligado? Não dá para agora dizer, não é minha mãe. Agora não dá mais, tá ligado? Agora que fez o mapa, não dá mais. Antes dava. Agora já não dá mais para negar a mãe. Então, é isso aí. Vai passar, Alexandre. Mas ficar esperta, né? Que ela já rodou uma quilometragem boa e tem que ficar com a cabeça boa agora para rodar mais uma coisinha, porque o yoga é para mais de 81, mas às vezes a gente bate o motor antes, né? Então, tem que ter cuidado com o jeito que tá rodando para poder não estourar o carro. Ela tá lúcida? Tá. Consciente. Ela perdeu a consciência na sexta, ela ficou, não que ela desmaiou, ela ficava falando bobagem, procurando uma coisa e achava outra, e aquilo que ela achava que era o que ela estava procurando, não tinha nada a ver. Aí ficou assim, a sexta-feira toda, o sábado, o domingo foi melhorando, e aí agora já tá tudo certo, voltou ao normal e ela tá até melhor do que estava antes do negócio, né? A cabeça mais ligada, assim, mais esperta. Aí é provável que ela faça uma cirurgia amanhã ou depois, né? Porque não é uma cirurgia de urgência. Né? Na sexta-feira, a Lua passou pelo Gandanta. De quinta para sexta, a Lua pegou Gandanta. De Ashwini para Maga. E teve uma conjunção com o ascendente, né? Também, com o regente do ascendente, desculpa. Sim. É isso. E a Amavácia, né? Amavácia, então, Amavácia. Isso é pra gente aprender não a prever as coisas, mas a identificar quando elas acontecem. Então, assim, a gente consegue pegar esse evento, olhar para o mapa e ver, ó, isso foi causado por isso, isso, isso e isso. Para que a gente vá se acostumando com esses indicadores. Para quando a gente for olhando as efemérides, para a gente mesmo, falar, caraca, eu tenho que ficar esperto com isso, velho. Eu tenho que ficar ligado com aquilo. Eu tenho que, tipo, me preparar para essa série de possibilidades. Não no nível extremo como esse. Porque isso já é uma fatalidade de muitos ciclos. Para isso ter acontecido agora, já vem muitos avisos diferentes acontecendo ao longo da vida. Então, assim, tem uma questão neurológica, tem uma questão comportamental, tem uma questão de purificação envolvida. Então, como a gente olha para o céu agora, vê tantos planetas exaltados, a gente olha para um mapa cheio de yogas positivos, a gente tem que entender que, de alguma maneira, o universo está buscando uma purificação para não terminar essa história no débito. Ele está queimando, ele está tipo, dando possibilidade da pessoa ainda conseguir gerar mérito espiritual nessa vida através de uma nova chance. Porque muitas vezes esse tipo de situação é fulminante. A pessoa não tem uma segunda chance. Por quê? Porque casa 8, velho. Ativou casa 8, o cara pode vazar fácil. Fácil. Então, assim, é muita bênção a pessoa ter acompanhamento, a pessoa ter família, a pessoa ter assistência médica, a pessoa ter conhecimento para poder dar algum tipo de auxílio, para poder estar presente, para poder, tipo, chegar e dizer, ó, pense em Deus, velho. Não vacile, não, que tá o tempo todo aí do lado. Ela teve uma coisa assim, tipo, pareceu que foi um aviso já. Foi uns meses atrás. Ela do nada começou a passar mal. Aí levaram ela pro hospital e ela não tinha nada. Mas
não sei se não sabe se é pressão ou se ela estava com estresse, mas ela ficou ruim, aí teve que levar para o hospital, achando que ia morrer, nossa, e faz um AUE e tal, mas não era nada. Mas se a gente for olhar no mapa, se eu olhar, achar o dia que foi, é capaz de achar que estava tendo algum nananca aí anterior, alguma coisa assim. Pode ter sido no giro anterior da Lua sobre a casa 8 de novo. Ou antes, então cada trânsito desse da Lua sobre a casa 8, desde que Ketu entrou na 8, pode estar acendendo a luzinha assim, ó, e ninguém conseguiu ver. Mas assim, tudo bem, não tinha como adivinhar, não tinha como ninguém adivinhar uma coisa dessa. Mas é só pra gente ter atenção, né? É isso. Gratidão a todo mundo aí pela ajuda, pelas palavras aí, que realmente eu tenho muita confiança, muita certeza, e assim, eu tô tentando aos poucos me tirar de apegos e tal, mas eu fiquei bem calma na hora que eu tive essa notícia aí, e achei que tô levando numa boa, não tô lá nada demais ou nada de menos, eu só acho que eu preciso tomar decisões, né? E aí vamos voltar para São Paulo, vou fazer de volta para minha terra, para ir lá ver a mãe. E vamos que vamos, é o que tá nos planos aí. E é isso, gratidão a todo mundo e valeu. Fica bem, velho. Vai dar tudo certo. Torcendo aqui, Alexandra. Então, se alguém quiser fazer mais algum comentário sobre o próprio mapa, sobre efeméride, quiser fazer pergunta, quiser trazer alguma informação também, eu vi a postagem que a Ângela colocou no grupo sobre um planeta coberto de água, né? A gente fica sempre vendo assim, pô, possibilidades de vida. Véi, é incrível, é muito lindo assim, né? A gente vê tanta abundância dentro do universo, uma infinidade de possibilidades e de conhecimento, né? Eu vi hoje uma fotografia que o satélite Webb lá conseguiu, que comprova a lente gravitacional, que é chamada de... Putz, esqueci. Cinturão de Einstein. O cinturão de Einstein é a deformação da luz causada pela gravidade de uma galáxia. Quando acontece o alinhamento entre no caso, o satélite e uma outra galáxia, com uma galáxia no meio. Então, o James Webb, ele fixou a lente dele, atravessando uma galáxia para pegar uma outra galáxia do outro lado. A força gravitacional da galáxia que foi atravessada gerou uma curvatura da luz que transformou a galáxia que estava do outro lado como se fosse um planeta com um cinturão feito Saturno. Só que ao invés de ver ele na horizontal, ele estava circulando como se a gente visse uma aura. Sabe quando a gente olha para a luz do Sol ou da Lua e tem uma aura ao redor dele? Estilo isso. O Einstein tinha teorizado que isso iria acontecer. E os caras conseguiram provar com o James Webb. Então, assim, é uma lente de aumento gravitacional. É como se uma galáxia inteira funcionasse como uma lente de aumento para pegar objetos, né, constelações que estão bilhões de anos distante, assim, e é muito incrível isso. Eu vi de ontem para hoje, eu acho, essa notícia aí.
E aí combinou muito com a notícia da Ângela, né? Assim, tipo, pô, mais um planeta coberto de água. O que eu fico imaginando é que propriedades líquidas, não necessariamente água como a gente conhece. Porque tem planeta e isso, os caras, não sei como é que eles fazem, tem alguma avaliação espectrográfica da luz que indica quais são as moléculas que tem ali. Mas tem planeta que chove ácido sulfúrico. Não dá para ter matéria orgânica no lugar desse, tá ligado? Tipo, chove ácido sulfúrico, velho. Imagina o oceano desse planeta, qual é o bicho que nada lá. E aí eu tava vendo uma animação, uma simulação do movimento de Saturno. Eu até publiquei isso no Instagram, com as principais luas orbitando Saturno. É bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Tipo, é muita lua girando ao redor de Saturno. E o bicho arrasta umas luas que tem umas órbitas elípticas que é muito longa, assim. Se a gente for imaginar o sistema solar e os planetas ao redor do sistema solar, é uma brincadeira orbitacional perto de Saturno, perto de Júpiter e a quantidade de lua que os bichos têm e bota para girar ao redor deles. É bizarro. E a gente não tem conhecimento do que tem nessas luas. A maioria dessas luas é maior que a Terra, velho. E a gente não sabe o que tem lá, tá ligado? Tipo, é muito maluco isso, é muito louco. E é muito legal, né? Pelo menos assim, Europa, que é uma lua de Júpiter, ela é completamente coberta de gelo. E esse gelo tem a espessura de quilômetros. E especula-se que embaixo desse gelo tem um oceano líquido, que tem uma temperatura que poderia comportar a vida. Por quê? Porque a superfície de gelo refrata, né? Refrata a luz e pode causar um aquecimento da temperatura interna da água. Por quê? Porque ainda pode ter um núcleo sólido quente dentro desse planeta. Aí tem um filme que chama Europa, em que aí tem uma expedição de americanos lá, e aí eles chegam lá e tem os bichos malucos que vivem embaixo nesse oceano. Mas assim, o filme é chato, é só uma coisa engraçada, né? Tipo, pô, poderia ter vida em Europa? Poderia ter vida num monte de lugar, mas isso não quer dizer que seja vida que desenvolveu consciência como os seres humanos. Isso é uma coisa. A outra coisa é que em um dos comentários de Prabhupada no Bhagavatam, ele fala que existem 600 mil espécies de seres humanos espalhados no universo. Beleza! Não quer dizer que os que estão em planetas diferentes se comunicam nem nada. E também, né, como fala, os planetas superiores, os planetas inferiores, todos têm formas de vida. Mas a gente está num planeta que é o mais favorável para o desenvolvimento de Bhakti, que é a única coisa que pode levar a gente para além de Brahma Loka. Então, mesmo os saptarishis, mesmo essas formas transcendentais, como a gente leu no Bhagavatam hoje, que não estão suscetíveis às aniquilações parciais. Então, assim, o universo vai ser aniquilado alguns milhares de vezes. E esses planetas não vão ser aniquilados. E eles são celestiais, eles nem são transcendentais. Então, assim, para a gente poder atravessar essa camada de planetas celestiais, né, e ser levado para os mundos Vaikunta, onde realmente tudo é eterno,
que aí também é num daqueles últimos versos do 11º capítulo, quando fala que toda essa criação, né, então milhares e milhares e milhares de dissoluções, é uma daquelas partículas que está dentro de 1 segundo para Vishnu. Então, para Vishnu, todo esse tempo que é praticamente incalculável, que eu nem calculei as multiplicações que Prabhupada fez, todo esse tempo infinito é menos, é 1700 e alguma coisa. É 1780,5 de 1 segundo para Vishnu, para a forma eterna de Deus, né? Então, não existe tempo calculável para um infinito. E é esse o objetivo, né? A gente não consegue calcular nem para cima e nem para baixo, porque essa fração de segundo, a gente não como é que não existe para a gente esse parâmetro? Um quark. Quark é a menor partícula de tempo, tá ligado? Que foi medida pela ciência tradicional, não, pela ciência, né? Ciência tecnológica. É um quark. É a menor partícula de tempo. Então, assim, toda essa criação, né, se a gente for considerar, tipo, levando em consideração a vida do Garbhodakashai, não é de Brahma. A vida do Vishnu onde Brahma nasce. Quando Ananta Shesha destrói essa bolha onde Garbhodakashai Vishnu está, isso é um quark da forma de Vishnu que dá origem ao Garbhodakashai. É um quark. Então, assim, não é tempo. Não é tempo. A gente não sabe o que é tempo. A gente não tem ideia do que é tempo. Mas está tudo bem. A gente está só assistindo, né, a explicação, porque não dá para entender. Então a gente só está ouvindo e, tipo, se ocupando em Harikata. Então, que toda a nossa conversa seja sempre para o benefício da nossa evolução espiritual. Harikata, falar sobre Deus. Então, em última análise, é ficar falando sobre Deus, lembrando de Deus, glorificando os mestres espirituais. É o melhor que a gente pode fazer com o tempo da gente. Porque é o que Prabhupada fala, né? Mesmo o Brahma, que vive essa vida todinha dele, ele gasta o tempo dele fazendo Harikata, que é quando ele fala as escrituras védicas e ele reza e ele tem sadhana. Imagina a gente que não sabe qual é a vida que a gente tem e fica perdendo tempo. Então, assim, o melhor que a gente pode fazer sempre é pensar em Deus, falar sobre Deus e glorificar os mestres espirituais. Por causa disso, eu agradeço demais a presença de vocês e a oportunidade que vocês me dão para falar sobre Deus, fazer um pouquinho de Harikata, fazer a leitura das escrituras e tentar, né, gerar uma boa reverberação no éter, compensar o tempo que eu fico ofendendo e jogando maldições. Ler as escrituras já equilibra um pouquinho isso. Então eu agradeço pela oportunidade, que a gente possa sempre voltar a se encontrar e continuar com os nossos estudos e que isso seja realmente benéfico para todo mundo, que a gente possa sempre oferecer os méritos e as glórias do nosso estudo para os mestres espirituais e agradecer pela associação sempre. Eu vou procurar o mantra para a gente encerrar. Especialmente para a mãe da Alexandra. Isso. E para a Alexandra também, né? Para a Alexandra também. Então vamos ouvir o Nama Sankirtan, que é justamente glorificações.
Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Nandana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sati Gaur Bhakta Vrinda. Shiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha. Visavara Padari Namo Panchagra. Tare Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abila. Jai Gosai Jai Bhaje Kula Baso. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Ande Bolo Hari Praja Vrindavan. Ande Bolo Hari Praja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Pannapuriyasha. Nam Sankirtana Kare Narottama Das. Sankirtana Kare Adama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare